Legal, pessoal? Vamos continuar então o nosso módulo aqui. A gente está falando sobre liberação de área, inspeções de segurança, né? Na última aula, a gente estava falando sobre as inspeções, né? Falamos sobre todas, né? E começamos a trabalhar especificamente em cada tipo de inspeção. A gente falou sobre inspeção geral e agora a gente vai partir para a inspeção parcial, né? São inspeções gerais, inspeções parciais, tá? Fica melhor assim dito, tá bom? Então tá aí, quando são realizadas essas inspeções, né? Então, assim, elas são realizadas nos setores, né, em cada setor, ali, seguindo um cronograma anual, com escolha pré-determinada ou aleatória. Então, você pode criar ali, vou ter uma inspeção dia 5 do mês, né, todo dia 5 do mês, e aí você escolhe a área, né, de acordo com, né, você pode pré-determinar, tal área vai ser nesse mês, no outro mês vai ser outra área, no outro mês outra área, ou senão você vê a área que está te dando mais problema naquele mês, né? Essa área que teve um acidente, um pequeno incidente, começou a ter muito incidente aparecer, então você faz uma inspeção mais específica naquele local, né? Então é meio que aleatória ali, né? Enfim, você pode tomar ali, ou senão você simplesmente sortear, tá? Essa inspeção. A gente está falando sobre experiência. No lugar que eu trabalhei, a gente tinha um grupo, né, de segurança industrial, que a gente trabalhava lá, e aí a gente se reunia toda sexta-feira. Geralmente a gente tratava sobre questões de segurança, né, quantos, né, enfim, incidentes teve, né, quanto as pessoas, como estão, enfim, as pessoas estão fazendo lá as análises de serviço, né, de segurança nas atividades, né, se estão fazendo as análises, se estão fazendo as observações do comportamento dos trabalhadores, enfim, você fazia essa reunião para poder ver como estavam esses números, né? E aí, uma vez por mês, a gente fazia uma inspeção parcial. Então, em vez de a gente ficar lá sentado, lá vendo o computador e vendo os números, a gente saía para a área. Aí era aleatório mesmo, a gente escolhia uma área lá, então tinha um coordenador que ficava muito bravo lá, que a gente escolhia a dele, ele não gostava muito, né? Então assim, mas era legal, porque eu gostava quando vinha para minha área, né? Porque às vezes a gente está num ambiente ali que a gente não consegue, a gente, né, fica limitado, a gente se acostuma com aquele modelo de trabalho, e aí quando chega alguém de fora, fala, isso daqui, né, não está muito legal, dá para você melhorar aqui, né? Então a gente tem que ver como oportunidade, né? E aí, a cada um mês a gente fazia uma inspeção parcial, né? Na inspeção parcial a gente faz tudo, né, que a gente poderia fazer na geral, tá? Só que, lógico, de uma forma mais rápida, a gente vai fazer ali, vamos pôr ali 3, 4 horas, né? Você junta um grupo de pessoas e vai ali fazer aquela inspeção em 3, 4 horas, tá bom? Quando se usam critérios de escolhas, né, vamos colocar, tem lá um critério, no caso a gente colocou lá o critério está acontecendo mais incidente naquele local, né? Eles estão, né, então eles estão relacionados com o grau de risco envolvido e com as características do trabalho desenvolvido na área, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma área que é muito arriscada, né, eu vou fazer mais inspeções naquele local, certo? Então, lá no lugar que eu trabalhava, que era usina, né? Na área, né, classificada, a gente fazia muito mais inspeções do que na extração, certo? Por quê? Na extração lá, né, você tinha, lógico, problemas, poderiam, né, ocasionar ali um sinistro, mas na área classificada era muito mais perigoso. Você tem que estar sempre de olho, né? Então a gente fazia mais inspeções nessa área classificada, verificava como estava o circuito, né, como estava o acesso, como o pessoal estava trabalhando ali. E geralmente assim, era uma inspeção mais complicada, você precisava trazer pessoas que entendiam mais, né, daquelas situações, né, para poder observar mesmo, que qualquer errinho, né, ali que você não vê, aquela semana acontecia o problema, tá? Então, nas áreas classificadas a gente inspecionava mais. Subestações a gente inspecionava bastante também, né? Via bastante subestação, porque lá é um local arriscado. Se tivesse, né, a gente verificasse se estava tudo fechado, tudo bonitinho, né? Tudo vedado, né? A gente verificava tudo isso daí, tá? Então, essas inspeções, né, parciais são as mais comuns, tá? E atendem às legislação e podem ser feitas por cipeiros, por exemplo, ali no local de trabalho. Existe, né, a questão da CIPA, né, ela vem no sentido desse daí mesmo, fazer inspeções, né, provocar ali
uma cultura de segurança dentro da empresa, certo? Seja por bem ou seja por mal, o cara tem que ser cipeiro, ele tem que, né, e às vezes ele vai ter que exigir, vai ter que ser chato ali, fazer inspeção, mostrar que está errado, né? O que acontecia, né, geralmente, o pessoal da CIPA às vezes faz as inspeções parciais no começo, né, você tem um ano de CIPA, e assim, a gente fala que geralmente as ações, né, inspecionar é simples até, mas fazer ações é mais complicado, tá, pessoal? Assim, às vezes você envolve dinheiro, né, você envolve recursos, você envolve mudança de cultura, você envolve questões que demoram tempo. E o pessoal da CIPA acaba ficando, né, pô, mas eu fiz a inspeção lá, eu passo lá de novo, tá tudo errado de novo, né? Tem que continuar cobrando, né? Tem que continuar fazendo essa inspeção, mostrando que tá de olho, né, que tá fazendo, para que aquilo ali seja resolvido. Talvez demore um pouco mais, tem situação que tem que ser emergencial, como eu disse, né, na aula anterior. Tem situação ali que pô, tá energizado aqui, eu posso relar a mão, enfim, tomar um choque aqui a qualquer momento. Tem que ser resolvido na hora, né? A CIPA tem que chama a segurança e resolve na hora. Tem situações que você, né, pô, protege aqui, né, deixa aqui, a gente faz semana que vem, faz daqui um mês, faz daqui 2 meses, quando tiver recurso, né? Às vezes não é nenhum problema de segurança, é uma melhoria, né, que você tem que fazer naquele local. Aí é difícil, né? A empresa trabalha ali, né, com enxugar, né, o dinheiro, então acaba demorando um pouco. Mas uma hora acontece, se você cobrar, uma hora acontece, tá, pessoal? É isso que é importante. Eu falo, né, porque eu fui presidente de CIPA no lugar que eu trabalhava, e assim, a CIPA no lugar que eu trabalhava não era tão importante quanto o SESMIT. O papel do SESMIT era muito forte. Como eu disse, você tinha uma cultura de segurança onde uma unidade inspecionava a outra, né? A cobrança por segurança era muito forte em todos os níveis, né? Então vinha do diretor, do gerente, do coordenador, todo mundo era muito cobrado sobre segurança. Então o cipeiro, né, o pessoal que era da CIPA, ele acabava entrando naquele meio, mas como o sistema era muito pesado em questão de segurança, o trabalho da CIPA ficava até mais fácil, né? Porque o cara do coordenador já estava acostumado com aquela pressão, né? Em locais onde você não tem essa cultura, né, esse desenvolvimento da área de segurança, aí para o cipeiro fica mais difícil, né? Porque o cara deve ser, o gerente ele vai ser um pouco mais reativo para tomar as ações, certo? Mas não pode desistir. Então o que eu fazia na CIPA, né? Pô, vamos aproveitar essa mão de obra, né? Uma vez por semana a gente se encontrava lá, uma vez por mês a gente se encontrava lá. A gente tinha ali uma tarde para a gente poder discutir sobre os problemas da empresa. E eu percebi que estava virando, né? Geralmente a gente tinha um cipeiro de cada área, né? Tava virando animação. Minha área aqui eu pedi um negócio, minha área ali eu pedi outro negócio e não tá vindo, tal. E aí eu falei, pessoal, a gente faz essa inspeção cada um na sua área, né? Trazendo essas questões, cobrando, tal. Mas a gente está fazendo muito pouco, tá bom? Eu senti que a gente estava só ali, cada um na sua área, falando o que queria, né? Pô, vamos fazer uma inspeção parcial, né? Então quando tinha essa inspeção, né, quando era essa questão, essa reunião que a gente tinha mensal, né, eu pegava o pessoal, juntava lá e falava, pessoal, vamos para a área, né, a gente pegava lá todo mundo cipeiro e ia para a área, né, e aí ia vendo os problemas de uma área, determinava uma área, fazia uma aleatória ali, ia para a área e via, né, os problemas, né, aí você via se aquilo ali estava com, né, se já tinha estava com né, você via se já tinha já alguma ordem já para poder fazer aquele serviço, né, que estava errado, né? Então o cara ia lá fazendo, levantava tudo que estava errado na opinião dele, né? A gente trazia para a mesa lá, colocava as fotos e via, né? Aí, por exemplo, você tinha um problema de sinalização. Pô, esse problema aqui tá de sinalização não tá adequado. Aí eu abria o sistema de segurança da empresa, que a gente tinha lá as ações que a gente tinha que tomar por cada coordenador, né? E mostrava, falava, tá vendo essa daqui que vocês pediram aqui, essa questão, já está programada. Essa daqui está programada para fazer tal dia, tá? Ou se não, está programada para fazer daqui um mês, daqui 2 meses. Então, eu mostrava para o pessoal que o pessoal de segurança do trabalho, as inspeções que a gente fazia ali com o pessoal da coordenação, da liderança, já estavam de olho naquilo. Tá? Então, às vezes o cara da CIPA ali não tinha esse olhar, né? Como ele estava um pouco de fora da liderança, ele não conseguia ver que as coisas estavam acontecendo. Aí eu comecei a mostrar, né, como que estavam as inspeções que a gente fazia da liderança e como estava o andamento do serviço. Então, os caras viam que a gente fazia assim,
200, 300 ações de segurança por ano. Assim, às vezes por semestre, né? Dependendo assim, a gente fazia 200, 300 ações por semestre, né? Então aí os caras do grupo, pô, realmente os caras trabalham nisso, né? Então assim, às vezes o que eu estou pedindo aqui é uma situação que é exigível, tal, mas dá para esperar um pouco mais de tempo, preciso ver recursos, o pessoal começou a entender um pouco mais isso. E aí o pessoal da CIPA começou a se preocupar com ações mais simples, que eles mesmos poderiam resolver. Então, por exemplo, uma sinalização, às vezes é uma placa, pô, o pessoal da CIPA mesmo ele fazia a placa ali e colocava, né? O pessoal, tá vendo como é fácil de fazer uma inspeção? Agora vamos corrigir, né? Então o pessoal começou a achar situações mais fáceis na inspeção de ser corrigidas e a CIPA começou a contribuir nisso. O que aconteceu? Né? Os gerentes, coordenadores começaram a ter menos trabalho nas situações mais simples. A CIPA estava fazendo. Né? Então ajudou muito. Aí o pessoal de coordenação começou a se preocupar com situações mais complexas, né? Que exigiam mais esforço para poder resolver. Certo? Então a gente, né, vamos supor que a gente tinha 500 ações para resolver na empresa. Né? 200 era simples, o pessoal da CIPA mesmo resolvia. Além de fazer inspeção, já resolvia, que era coisa simples. Né? Não esperava a ação de coordenador, tudo mais, tá? Então era bacana essa inspeção. Foi um trabalho que a gente realizou ali no ano que deu certo e ajudou bastante a empresa, ajudou os coordenadores, o pessoal agradeceu bastante ali, né, pelas ações que a gente tomou, tá bom? Inspeções periódicas, tá? Essas daqui, né, são realizadas com o objetivo de manter a regularidade para uma rastreabilidade, né? Então, o que é essa rastreabilidade, né? Você vê se passei no local, vi que tinha um problema. Aí é periódico. No outro mês eu passo no local e eu vejo que tem o mesmo problema. Aí passa daqui um mês e está o mesmo problema. Pô, ninguém tomou ação sobre aquele problema ali. Você vê se aquele problema está evoluindo. Eu passei num mês lá, né? A temperatura estava 60. No outro mês eu passei, estava 65. No outro mês eu estava 70. Ou seja, aquilo ali está aumentando, né? Então você consegue rastrear, você consegue observar se aquilo ali vai, conforme o tempo, vai ocasionar algum problema. Então a inspeção periódica é importante por causa disso, né? Então você tem uma regularidade, você consegue ter a rastreabilidade ou o estudo complementar de possíveis acidentes, tá? Uma inspeção periódica que eu realizava, né, onde eu trabalhava, era a inspeção do sistema de caso de bombas, né? A gente tinha lá um sistema, se tivesse algum sinistro, né, que pegasse fogo, você tinha que ligar lá o sistema às bombas, né? Enfim, alimentar bomba, aí você tinha bomba elétrica, você tinha bomba jockey, né? Você tinha bomba elétrica, você tinha a bomba a diesel, né? Então a gente verificava como que estavam as condições dessas bombas, né? Verificava lá, então via qual que era a pressão que a bomba diesel entrava, qual que era a bomba diesel, não, a bomba jockey entrava, qual que é a pressão que ela saía, né? A bomba jockey ela tem que ficar um pouco determinada, ela pressiona a linha, né? Então, pressionou a linha, ela desliga. Se ocasionar, por exemplo, uma abertura de um hidrante em algum local, vai despressurizar, a bomba jockey vai entrar, só que a pressão vai continuar baixa, aí tem que entrar a elétrica, aí entra a bomba elétrica, aí eu via qual a pressão que a bomba elétrica entrava, aproveitava, já que a bomba elétrica estava ligada, né, que a gente abriu uma linha lá para poder fazer ela funcionar. Aí o pessoal vinha lá, o cara da inspeção preditiva, né, colocava lá nos mancais, os rolamentos, via se estava tudo certo, né, se estava vibrando, né, se tinha algum problema assim, mancal, enfim, verificava tudo aquilo e a gente fazia um documento ali para mandar para o pessoal manutenção. Ah, bomba elétrica desligou, deu uma pane aqui. Eu simulava uma pane na bomba elétrica, entrava a diesel. Né? Então aí entrava a diesel, a gente verificava também qual a pressão que ela entrava, quais eram as condições de trabalho dela, se ela tinha vibração, aí verificava se ela tinha combustível, se tinha óleo, né? A bateria, como que estava, que ela tinha que dar a partir da bateria, como um carro, né? Então a gente fazia inspeção lá toda semana, né? Toda semana a gente mantinha uma rastreabilidade. Pô, essa semana aqui tá com vibração, na outra semana também, pô, tem que fazer uma manutenção, né? E esse sistema a gente pode replicar para os sistemas de energia, por exemplo, né? Você vai passar lá no transformador, por exemplo, você verifica a temperatura dele, né, e vê que ele está com uma temperatura alta, na outra semana você passa, está um pouco mais alta, na outra semana você passa um pouco mais alta, vai dar problema, né? Vai chegar numa condição, uma condição até previsível, né, que vai acontecer o problema. Então você vai lá e age, tá?
Estão ligadas, essas inspeções periódicas estão ligadas a acompanhamento, tá? Você vai fazendo um acompanhamento e colocando as medidas de controle ali, de acordo com o que você está acompanhando, tá? Então, você pode utilizar ali um sistema de produção e manutenção, tá? Os sistemas de segurança também aplicados ali no local. Temos aí na foto, né, por exemplo, o extintor de incêndio. Como eu disse, né, lá na aula passada, né, quando você entra numa subestação, você tem que ver onde está o extintor de incêndio, as saídas, né? Você pode fazer até uma inspeção ali, você desliga, né, a energia, ver se, né, não a energia do sistema, a energia ali daquele local que acende a lâmpada, ver se as lâmpadas de emergência vão acender, né, enfim. E também você pode ir lá no extintor e ver, né, a prazo de validade dele, né? Enfim, você consegue ver se ele está cheio, né, se ele precisa ser preenchido, tudo isso. Você faz uma inspeção periódica, tá? Para garantir que quando você precisar utilizar esse sistema, ele esteja funcionando. Beleza? Aí, inspeção por denúncia. Eu já dei uma explicação lá no começo desse módulo, né? E aqui a gente vai dar mais uma pincelada, né? Então, a inspeção por denúncia é através de denúncia anônima ou não, tá? Pode solicitar uma inspeção em um local onde há riscos de acidentes, tá? Questão de anônimo ou não, geralmente, né, a denúncia, ela vai vir anônima, né? A pessoa não quer, né, se comprometer com aquilo, né? Enfim, pode sofrer algum tipo de punição, né? A gente sabe que, né, tem empresas que não dão essa segurança para o trabalhador, então acaba fazendo anônimo. Então é importante, né, que se tenha dentro da empresa um canal para poder fazer a denúncia anônima, né? Se, né, a empresa estiver preocupada, né? Caso não exista esse canal, caso a pessoa tenha dificuldade de fazer uma denúncia, aí ela vai procurar o Ministério Público do Trabalho, aí faz a denúncia, e pode ser, inclusive, lá, pode ser anônimo ou não também, né, no Ministério do Trabalho, e aí o cara vai na obra, vai na instalação lá e vê como que está o local da atividade, né? É importante, pessoal, assim, quando for fazer uma inspeção por denúncia, se certificar que todas as outras inspeções, todas as outras oportunidades de fazer a inspeção já estejam esgotadas, tá? Porque você acaba ali criando conflitos, né, que às vezes não são necessários. Porque a gente sabe, né, que tem gente que quer arrumar, né, algum problema ali, né, para atrapalhar as questões da empresa. Você está trabalhando na empresa, você está atrapalhando seu parceiro que trabalha lá, você tá, né, enfim. Então vamos tentar trabalhar sempre da melhor forma possível ali para todo mundo conseguir resolver os problemas de melhor forma. Se realmente não tiver opção, né, a empresa não quis te escutar, pô, aí sim, aí faz essa denúncia, que realmente pode acontecer um sinistro de alguém morrer porque você não acabou se omitindo. Fala, eu já avisei, ninguém fez nada, tá tranquilo. Não, continue avisando e, se possível, se não for possível, você chega na denúncia, tá bom? Então, sendo cabível, além de realizar a inspeção no local, deve-se ainda efetuar levantamento detalhado sobre o que de fato está acontecendo, né? Buscando informações adicionais junto a fabricantes, fornecedores, técnicos. Então, assim, quando você vai fazer uma inspeção por denúncia, tá, pessoal? Você não chega lá e vê, não, isso aqui está acontecendo errado. Você tem que chegar na raiz do problema, tá bom? Você não vai fazer uma inspeção superficial, tá bom? Você tem que ver, pô, teve um problema aqui nessa área aqui. Beleza. Vamos ver realmente o que aconteceu. O fabricante entregou o equipamento correto? Às vezes a falha foi lá do fabricante, a empresa, né, acha que está certo, né? O fabricante entregou, ele tem a garantia. Você verifica com o fabricante. Você pode verificar com o fornecedor, né, a empresa que te vendeu aquilo ali. Aí você pode procurar informações no SESB, você pode procurar informações na própria norma, né, que você verifica. Então você tem que chegar bem a fundo quando você faz uma inspeção por denúncia. Você vai, isola aquele problema ali e vai até o final, né, para poder ver. Não pode ser geral, tá? Porque aí você vai, quando você tem uma inspeção por denúncia, geralmente você pode cair numa esfera criminal, né, alguma coisa nesse sentido, e aí você, né, vai prejudicar alguém. Então você tem que estar certificado mesmo que aquele problema realmente ele é grave, que ele, né, enfim, quem tem a culpa por aquele problema ali, tá bom? Detectado o problema, cabe ao responsável implementar medida de controle e acompanhar sua efetiva implantação. Deu problema, abre lá uma ação e tem que ser resolvida
na hora, tá? Assim, inspeção por denúncia, a gente não fica esperando, tá? Vai lá e resolve. Às vezes tem algum, por exemplo, tem lá um problema numa caldeira, por exemplo, sei lá. Aí você vê lá que a documentação da caldeira não está de acordo. Você não vai conseguir resolver a documentação da caldeira em um dia, certo? Mas aí você, né, enfim, você tem ali um prazo, aí você vai contratar uma empresa, a empresa vai fazer, então, aí você coloca ali 2 meses, tem que estar resolvida essa questão da caldeira. Da subestação, mesma coisa, sei lá, a subestação está com um problema aqui, você não vai resolver de um dia para o outro, a não ser que seja um problema muito grave, né? Você tem que parar a atividade de resolver naquele local, tem que resolver isso aqui, fazer uma medição de aterramento, alguma coisa nesse sentido. Você tem que planejar, contratar uma empresa, aí você demora um tempo ali, você coloca como medida de controle e vai acompanhando, tá? Realmente é isso que o pessoal faz aí, tá bom? Temos as inspeções cíclicas também. Essa daí eu falei que a questão, por exemplo, intervalo de tempo ali, realizada, tipo, por exemplo, numa estação do ano, né, período de chuva, período de safra, enfim, você pode fazer. Então, nesse caso aí, até pela foto, a gente tem um local que está passando uma linha de distribuição, né, e você vê ali uma cerca e um acero, né, em relação a essa cerca aí, né. Porque ali pode ter uma estrada, alguma coisa que está passando, o pessoal pode, né, jogar uma bituca de cigarro, pegar fogo, aí, né, pega fogo, vai poder aquecer ali a linha, né, enfim, tem algum problema no poste também, né. Então são inspeções que você faz ali, geralmente ali naquele local seria no inverno, que seca tudo, né, fica tudo inflamável, né. Então, inspeções cíclicas são aquelas realizadas com intervalos de tempo pré-definidos, uma vez que exista um parâmetro que norteie esses intervalos. Então, se existe uma questão de tempo, ela é periódica, mas existe um parâmetro do intervalo ali. Por exemplo, pode ser verão, né? Vou fazer uma inspeção ali no verão. Verão, a gente sabe que chove, certo? A gente sabe que chove, que venta, que dá tempestade, né? Que é uma coisa. Pô, faça uma inspeção antes e veja, né, se tem árvore pegando na linha, né, passando ali. Aí eu faço, né, a poda dessas árvores antes de acontecer a chuva, né? Pessoal, não adianta você querer podar a árvore aí, porque quando começa a chover, né, fica muito mais complicado você fazer essa atividade. Então, antes, né, quando já vai começar o verão ali, você faz essa inspeção toda aí. Férias, né, vamos pensar, por exemplo, quem trabalha num parque, por exemplo, né? Pensar um parque. Pô, férias eu sei que vai ter gente trabalhando, vai ter gente ali circulando naquele local, naquele parque. Antes das férias, eu faço uma inspeção, certo? Para garantir que não vou ter problema, né? Naquele período, né? Você verifica tudo, né? Porque vai ter mais circulação de pessoas. E pode ser também uma inspeção realizada nas férias, né? Pô, tô lá num período que todo mundo, né, sai do trabalho ali porque, enfim, não precisa produzir agora, tem um período que vai ficar todo mundo de férias aqui, né? Enfim, a gente está com o estoque cheio, deu férias. Fica o pessoal lá da manutenção, aproveita e faz, né, as inspeções, já verifica como que tá, para quando o pessoal voltar de férias esteja tudo de acordo, né? Período de chuvas, então como eu expliquei, você tem um período de chuvas ali, você pode ter, vai ter tempestade, vai ter alguma coisa assim, você faz uma inspeção aí antes de ocorrer as chuvas, né, para poder evitar que aconteça problemas, né? E aí, pô, uma árvore pegando na linha, né, alguma coisa assim, uma linha ali, né, meio capengando, ali, meio soltando do isolador, né? Se vê uma tempestade, derruba, né? Aí você vai ter que fazer a atividade, né? Vai ter que fazer uma intervenção em uma condição climática ruim, né? Para você fazer voltar ali aquilo ali a funcionar. Então é complicado, você tem que fazer antes, né? Não deixar para fazer na hora, tá bom? E safra entre safra, né? Eu trabalhei em usina, né? Tem a safra entre safra. Tem manutenção na safra, tem manutenção entre safra, tem inspeção de safra, tem inspeção de entre safra, tem inspeção para entrar na safra, né? Quando a gente vai fazer o startup dos equipamentos, a gente termina de fazer a manutenção, você tem que fazer uma inspeção para ver se está tudo certo, se está colocado todas as proteções para iniciar a safra.
Quando a gente vai entrar na entre safra, a gente antes, né, de ver quais os materiais que a gente tem ali, se a gente tem peças de reposições para a gente fazer as manutenções, você faz uma inspeção de entre safra, né, para entrar na entre safra, né, então você tem essa questão de inspeção cíclica, tá bom? E inspeções de rotina, né, inspeções de rotina você pode fazer todo dia, ou né, um certo período ali, cada 2, 3 dias, enfim, vai depender ali de como é a programação da sua empresa. Vamos colocar essas inspeções, por exemplo, preditiva, inspeção preventiva, está intimamente ligada ao serviço do eletricista de manutenção, por exemplo, né? Então, quais são as inspeções? Eles são realizadas em setores onde há a possibilidade de ocorrer incidentes ou acidentes, né? Nesses casos, o CERT deve estar alerta aos riscos, bem como conscientizar os empregados do setor para que observe as condições de trabalho, de tal modo que o índice de acidentes diminua. Então, pessoal, ali, ó, você tem uma foto, né, uma chave ali, né? Você, olhando a chave ali, não está acontecendo nada, né? Você não verifica se está certo ou não, né? Fusível, né? Você olhando daquela forma, né, não tem como você saber se está certo ou está errado. Aí você vai lá e faz, na inspeção de rotina, você pega um aparelho lá, né, para medir a temperatura, né? Termografia, e vê ali, ó, tem um ponto, uma chave, né, que tá, você vê ali um pouco mais claro, né, tá numa temperatura chegando acima de 45. Agora me diz, se a temperatura é arriscada ou não? Vai depender, né, qual é o costume de trabalhar. Se a outra está trabalhando a 20 graus a menos, né, ali a 25, né, vamos colocar ali a 30 graus, a outra está a 45, algum problema está acontecendo naquela chave ali, naquele ponto. Então, nessa inspeção de rotina você pega, né? Você, lá com a termografia, você pegou, pô, agora está acontecendo um problema. Posso parar agora? Não. Isso aqui vai pegar fogo agora? Não. Dá para aguentar a mão de dia. Então, vamos programar agora, manda para o pessoal do PCM lá, cria a ordem de serviço, bonitinho, né? E programa, né? O que eu vou ter que fazer? Pô, vou ter que trocar aqui essa chave, enfim. Você já deixa lá tudo certinho. Compra a chave, deixa no jeito. O dia que parou, você vai lá, tem tudo, troca, vê bonitinho, faz a termografia de novo e depois vai acompanhando, né, novamente para ver se aquece de novo. Então, uma inspeção de rotina aí que você pode fazer e você verifica, né, as condições. Nesse caso aí você consegue ter rastreabilidade também, né? A gente trabalhou lá com as inspeções, né, que a gente podia ter, né, rastreabilidade. Nesse caso também de rotina a gente também consegue chegar nesse nível também, tá? Rotina, geralmente você cria uma ordem, né, de serviço para inspeção, então por isso que ela acaba sendo aí, né, as mais simples aí que o pessoal acaba fazendo. Beleza, pessoal? Então, finalizamos, né, essa questão das inspeções, tá? A gente vai entrar, depois que a gente faz a inspeção, a gente tem que fazer as ações, a gente vai partir para a liberação, né, para poder fazer os trabalhos na próxima aula, tá bom, pessoal? Então aguardo vocês aí na próxima aula do nosso curso GNR10 CEP, beleza? Até a próxima.